Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal YouTube, Aprenda Nó de Crochê, e eu me chamo Tânia Lee. A pedido de todos os seguidores, os meus seguidores, o pessoal está pedindo para fazer esse macaquinho que é da coleção Safari Baby. Olha que gracinha que é. Então, eu vou deixar os links dos outros bichinhos, logo depois da descrição. Tá? E eu vou deixar também o link principal, que é o link, a base para todas as receitas. O que seria essa base? Essa base eu vou ensinar vocês a fazerem o corpinho, né? Que é a cabeça e o corpinho aqui. Vou ensinar também a fazer os bracinhos e as perninhas, que a receita vai ser a mesma, certo? O que vai mudar são as cores aqui, ó, tá vendo? No macaquinho nós usamos a porcelana e a cor castanho. Então, vai mudar de acordo com o seu bichinho. Tá certo? Então, é isso. E neste vídeo do macaquinho, vocês vão aprender a fazer o focinho, as orelhas e o rabinho, tá certo? Que vai ser... Então, cada vídeo vai ser um detalhe de cada bichinho. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem novas notificações, tá certo? Assim vocês vão estar me ajudando a gravar os outros vídeos. Então, bora para a lista de materiais? Para fazer esse bonequinho, usei amigurumi na cor castanha, 7626, e na cor também porcelana, que é 7564. Amigurumi dentro dos pacotinhos, porque assim eu consigo identificar a numeração, né? E acaba não sujando. É uma dica que eu deixo para vocês. Eu vou usar, para fazer esse bichinho, o amigurumi, eu vou usar a agulha número 3. Ó, número 3. Tesoura, vamos precisar também da agulha de tapeceiro. Alguns meadinhos de fio preto, eu usei a Cleia aqui, mas se você não tiver, pode usar amigurumi, não vai ter problema nenhum. E na cor branca também. Tô usando aqui número 11 milímetros, tá? Do olhinho com a trava e enchimento, certo? Então, bora pra aula agora. Então, pessoal, no vídeo aula da base do bichinho amigurumi, eu ensino você a fazer o corpo, tá? Que é esse aqui. Como colocar os olhinhos, os dois bracinhos e as duas perninhas. Apenas nós vamos mudar a cor. Eu iniciei com essa cor porcelana e depois eu continuei com a castanha. E os bracinhos também. Iniciei com a cor porcelana e depois eu continuei com a cor castanha, tá certo? Então, lá eu ensino você a fazer essas peças aqui. E agora, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer duas orelhinhas, né? Que eu já fiz uma, tá? Nós vamos também fazer o rabinho e o focinho, tá certo? Então, para fazer essa orelhinha, nós vamos iniciar com a cor castanha. Ah, eu esqueci de avisar que nós vamos precisar também de fazer o miolinho, tá? Então, são duas orelhinhas e dois miolos, tá? Mas nós vamos iniciar, como eu falei, com a orelhinha. Então, bora lá. Nós vamos iniciar com a cor castanha. Vamos iniciar com anel mágico. Anel mágico eu faço assim, ó. Eu pego o fio do rolo, né? Jogo ele lá pra trás. E eu venho, enrolo ele aqui. Eu jogo esse fio pro lado esquerdo. Eu introduzo a minha agulha aqui no meio e eu puxo o fio pra frente, ó, fazendo essa alça. Eu já venho, engancho o fio e puxo o fio pra frente, tá? Esse aqui não é um ponto. Eu vou fazer meu primeiro ponto baixo, que é esse aqui, ó, tá? Introduzir. Desculpa, deixa eu iniciar. Eu vou fazer um ponto baixo, ó. Vou introduzir minha agulha aqui no meio do anel mágico. Eu venho, engancho, eu puxo o fio pra frente. E aqui, agora sim, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo, ó. Eu lacei o fio, fiz meu primeiro ponto baixo. Nós vamos precisar de 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos lá. Fiz um, vou introduzir de novo a minha agulha dentro do anel mágico. 2... 3, 4, 5 e 6. Então, eu aconselho vocês, tá?
sempre contando os pontos, tá? Porque às vezes por causa de um ponto a menos, um ponto a mais, vai dar uma boa diferença, tá? Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Eu venho aqui, nesse fio aqui, eu puxo até fechar o anel. A gente não puxa muito, porque a gente vai fazer a próxima carreira em circular aqui, tá? Em espiral. Então, vamos lá. Terminei minha primeira carreira. Eu venho aqui, a próxima carreira, que é a segunda carreira, vou fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui, esse aqui é meu primeiro ponto, certo? Então, vou pôr o próprio fio, eu já ponho como marcador, deixando uma alcinha lá atrás, para depois a gente repuxar, ó. Esse é o fio do novelo. Eu vou deixar o fio aqui, ó, tá vendo? Deixando uma alcinha aqui atrás, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer 6 aumentos. Então, aqui, no meu primeiro ponto, opa, desculpa. Nesse ponto, nessa primeira correntinha, que é a primeira corrente dessa carreira, que é a segunda carreira, vou fazer aumento. Então, vou fazer um ponto baixo aqui. E o segundo ponto também vou fazer no mesmo ponto, tá? Que é o aumento, ó, no mesmo ponto. Então, fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, isso significa que é o aumento, tá certo? Então, vou fazer mais um aumento no próximo ponto. 1 e 2. E eu vou fazer essa sequência até o final dessa carreira aqui, ó, tá vendo? O meu marcador tá indicando aqui que eu iniciei aqui. Então, eu vou vir até aqui. Então, nessa segunda carreira, nós vamos ter 12 pontos baixos, certo? Eu volto com vocês daqui a pouco. Cheguei aqui, faltando um último ponto para fazer com vocês, ó. Vou fazer mais um aumento nesse último ponto. 1 e 2. 2 pontos altos no ponto de base. Ó, tá vendo? Esse fio aqui tá indicando que eu iniciei aqui, certo? Então, terminei essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Então, vocês contam aí. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio, né, que é o meu marcador, e eu vou dar uma puxada até fechar esse furinho aqui, ó. Tá vendo? Fechou bem o furinho aqui. Então, puxei. E a terceira carreira, eu vou novamente passar esse fio para frente, para dizer que eu vou iniciar a terceira carreira. Então, vamos lá. Esse é meu marcador, tá? Então, vamos lá. Meu primeiro ponto é esse aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ó, o meu primeiro ponto é esse aqui, ó. Então, vamos iniciar com um ponto baixo. Um ponto baixo. E o próximo ponto, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto, ó. E eu vou fazer essa sequência até terminar essa carreira, ó. O próximo ponto vai ser um ponto baixo. O próximo ponto vai ser um aumento. Eu vou fazer essa sequência até terminar a carreira, certo? Cheguei aqui nesse meu último ponto vai ser um aumento, ó. 1 e 2. Então, terminei essa terceira carreira com 18 pontos. Agora, na quarta carreira, nós vamos fazer o seguinte, eu vou puxar meu marcador aqui. Na quarta carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos baixos, ó, 2 pontos baixos, 1 e 2. E um aumento. Ó, um aumento no próximo ponto. Vou fazer novamente. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos separados, ó. 1 e 2, certo? E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, nessa quarta carreira, eu vou fazer... São 2 pontos, deixa eu tirar aqui. São 2 pontos baixos, ó. 1, 2 e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento, certo? E totalizando nessa carreira 24 pontos. Já volto com vocês até o final da carreira. Terminei a quarta carreira com um aumento aqui.
tá? Totalizando 24 pontos baixos. Agora, a quinta carreira, vou puxar meu fio aqui, que indica o nosso marcador. Nessa quinta carreira, nós vamos iniciar com 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. E o próximo ponto, um aumento. Então, essa carreira vai ser da seguinte maneira: 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. E o próximo ponto, um aumento. Eu vou fazer essa sequência até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Olha como que tá ficando. Finalizei a minha quinta carreira com 30 pontos baixos, certo? Então, aqui, a sexta carreira até a nona carreira, nós vamos fazer, cada carreira, nós vamos fazer 30 pontos baixos, sem aumentos, sem diminuições. Apenas pontos baixos, até a nona carreira. Ó, eu já passo o fio aqui pra frente, já vou iniciar a minha sexta carreira. Como são pontos sobre cada ponto de base, né? Totalizando cada carreira 30 pontos baixos. Então, vou fazer essa sequência até a nona carreira, sem aumento, sem diminuições. Eu já volto com vocês. Cheguei aqui na nona carreira, né? Olha como é que tá ficando, ó. Tá ficando bonitinho. Aí, depois a gente dobra no meio, ele fica desse jeito. Então, agora a 10ª carreira, nós vamos fazer essa carreira vai ser carreira de diminuição. Então, nós vamos iniciar com 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos baixos e eu vou fazer a diminuição no próximo ponto. Para mim fazer diminuição, a gente sempre pega o fio da frente aqui, ó, da correntinha, o fio, ó, tá vendo? Esse fio aqui. Então, eu vou pegar esse aqui e o próximo fio também, a próxima correntinha, ó. Vou laçar, eu pego os 2 fios e laço, fiz a minha diminuição, tá? É assim que eu faço a diminuição. Novamente, 3 pontos baixos, 2 e 3. E o próximo ponto eu vou fazer diminuição, pegando a alça da frente, ó. Eu pego as 2 alças da frente da correntinha, laço, pego as 2 correntinhas, ó, e laço, faço a diminuição, certo? Eu vou fazer essa sequência até o final dessa carreira aqui, que é a 10ª carreira, dando no total de 24 pontos, tá? Então, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, né? E essa 10ª carreira, eu vou terminar com vocês fazendo diminuição, ó. Pego a primeira correntinha e a segunda eu laço, pego os 2, faço a minha diminuição, tá? Então, eu terminei essa carreira, que é a 10ª, vou deixar esse fio aqui dentro, tá? Que é o nosso marcador, e eu vou deixar isso aqui, desculpa, e eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Eu vou deixar um fio longo, por que que eu vou deixar um fio longo? Eu vou ter que fechar essa orelha e depois costurar na cabecinha dele, tá bem? Vou deixar acho que uns 30 centímetros mais ou menos, ó. Aí, eu corto. Ficou desse jeito aqui, tá certo? Ó, nós vamos fazer assim, ó, vamos deixar ele aqui no meio. Ó, é isso que eu quero. Então, agora nós vamos fazer o miolinho dele, né? Que é esse aqui, ó. Então, nós vamos usar agora o fio porcelana. Nós vamos também iniciar com anel mágico, certo? Vamos embora. Bora lá. Então, vamos fazer anel mágico novamente, ó. Eu pego esse fio, contorno aqui nos meus dedos, eu jogo esse fio pra cá. E eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, no meio, e eu puxo aqui. Se vocês tiverem dificuldade, alguma dúvida de como fazer, vocês voltam o vídeo, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha.
Esse não vale como meu ponto baixo. Então, vou introduzir minha agulha no anel mágico, sempre lembrando de a gente fazer junto com esse outro fio aqui, ó, tá? Porque nós vamos puxar ele pra gente fechar o anel, certo? Então, ó, eu vou iniciar meu primeiro ponto baixo. Eu vou introduzir minha agulha dentro do anel, meu primeiro ponto. Nós vamos fazer 6 pontos baixos, ó. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, 2, 4, 6, certinho. Aí, eu venho com esse fio, eu puxo pra gente fechar o anel, tá? Ó, fechamos o anel e vamos iniciar a segunda carreira. A segunda carreira também são de aumentos, são 6 aumentos. Então, novamente, eu vou pôr esse fio aqui, ó, tá vendo? Como marcador pra gente seguir aqui. E deixar essa alcinha lá atrás pra gente poder puxar depois. Então, vamos lá. Eu vou iniciar com essa primeira correntinha, que são 6 pontos baixos. Ou, 6 aumentos, desculpa, gente. Vou fazer um aumento aqui. 1 e 2 no mesmo ponto. Fiz meu primeiro aumento. No próximo também, eu vou fazer o aumento, ó. São 1 e 2. Totalizando nessa segunda carreira, 12 pontos, tá? Eu volto na terceira carreira, iniciando a terceira carreira. Terminei essa segunda carreira, eu venho aqui, ó, tá vendo aquela alcinha que eu deixo, ó? Eu vou puxar o fio. E vou fechar o anel mágico, ó. Fechei o anel mágico. E agora, a terceira carreira, eu jogo novamente o fio aqui pra frente, deixando um pouquinho de alcinha lá atrás. E a terceira carreira vai ser da mesma maneira, ó. Um ponto baixo e um aumento. Ó, fiz 1 e 2. Certo? Ó, vou fazer novamente. Um ponto baixo e o próximo ponto, um aumento. Vou fazer essa sequência até terminar a carreira. Totalizando 18 pontos. Cheguei aqui no fim dessa carreira, que é a terceira carreira, faltando um ponto para fazer com vocês, que é um aumento aqui. Então, eu totalizei aqui agora, nessa terceira carreira, com 18 pontos baixos. Então, terminamos o miolo. Eu vou puxar esse fio aqui. Vou cortar o fio razoavelmente, porque nós vamos precisar costurar o miolo na orelhinha dele. Acho que eu vou deixar uns 15, 20 centímetros, ó. E vou terminar com ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, e eu vou puxar todo o fio. Pronto. Ficando dessa maneira. E eu posso cortar um pouco esse fio aqui, não muito rente, né, ó. E a gente joga lá pra dentro depois, esse restinho aqui, tá, ó. Ó como que ficou. Ficou desse jeito aqui. Então, nós vamos costurar na orelhinha, ó. Nós vamos pegar o fio, agulha de tapeceiro, ó. Nós vamos centralizar ele, tá vendo? Aqui, ó, nós vamos dobrei no meio, né, ó. Ficou desse jeito, tá? Vou pegar a agulha de tapeceiro. Pus o fio na agulha de tapeceiro e agora nós vamos costurar esse miolinho aqui na orelha. Não podemos ultrapassar para esse lado. Por aqui tudo bem, tá? Esse lado de dentro da orelhinha não tem problema, mas não podemos passar para o outro lado. E nem precisa de tudo isso, tá? Porque como ele vai ser só um miolinho, não precisa de costurar tanto até do outro lado. Eu vou apenas pegar, ó, acho que dá para vocês verem, pegar esse fio aqui, ó. O que que eu faço? Eu vejo aonde que tá batendo bem o miolinho. Então, eu calculo mais ou menos, ó. E eu já pego o fio de trás da correntinha do miolo, ó. Fazendo dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, venho novamente, ó. Se vocês quiserem colocar um alfinete aqui, pode colocar. Então, tá vendo? Eu vou aqui, ó, tá vendo? Tem essa correntinha, eu vejo mais ou menos onde ela termina aqui. Aí, eu pego o fio daqui de baixo, né, da orelha.
Opa. Não quer entrar e eu já venho aqui, pego o fio de fora da correntinha, ó. Vou contornar. Vou contornar em volta desse miolinho aqui, tá? Apenas isso, pessoal. E não repuxem muito, tá? Porque não tem necessidade de repuxar muito, não. Ó, eu vou fazendo. Ó, tá ficando desse jeito, tá certo? Aí eu volto com vocês quando terminar. Terminei de costurar o miolinho aqui no contorno dele, ó. Ficando desse jeito, ó. Vocês não repuxem muito, como eu falei pra vocês. Então, vem aqui, ó. Eu introduzo aqui minha agulha até sair aqui dentro. Aqui dentro, aí eu dou um nozinho, tá? Ó, aqui dentro da orelhinha do macaquinho, ó. Eu dou um nozinho só apenas. Só pra garantir, né? Então, é isso que eu faço. Aí, eu corto o fio. Não precisa cortar rente, ó. Deixando uma sobra. E a gente ficou desse jeito. Olha que bonitinho que fica. E agora, nós vamos costurar, nós vamos dobrar bem aqui no meio, né? Pra esse miolo ficar no meio. De novo com a agulha. E eu vou costurar a orelhinha. Então, vem aqui, ó. Terminei aqui, certo? Eu vou introduzir minha agulha aqui. E eu vou pra lá e pra cá. Ó, vou introduzir pegando as correntinhas inteiras, ó. Dá pra vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Vou pegar a correntinha. E depois, o que sobrar, não corte o fio, tá? Porque nós vamos costurar na cabecinha dele, tá certo? Terminei de costurar aqui, ó, como que ficou. Ó, como que ficou as duas orelhinhas. Então, o crochê é o seguinte, a gente tem que estar sempre contando os números de pontos pra ficar iguaizinhos, tá? Porque o boneco tem que sair perfeito. O crochê é assim mesmo, tá? A gente, se fizer errado, um ponto a mais, um ponto a menos, desmanche, que vai valer a pena, tá? Aqui, ó, deixa eu pegar o corpinho dele. Aí, depois, a gente dá uma dobradinha, né? E nós vamos costurar depois a orelhinha, tá? Ó, vai ficar mais ou menos assim, certo? E agora, nós vamos fazer o focinho. Pegando o fio porcelana. Esse é também com anel mágico, com 6 pontos baixos, certo? Ó, vou puxar aqui. Já laço. Vou fazer uma correntinha. Introduzo a minha agulha dentro do anel e faço meu primeiro ponto. Fiz um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Venho, puxo esse fio do anel pra gente fechar, ó. E nós vamos usar agora marcador, tá? Nós não vamos nem usar mais esse fio, pra gente identificar. Esqueci de colocar marcador e alfinete na lista. Então, agora na segunda carreira, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo e eu já ponho o marcador, tá? Ó, fiz meu primeiro ponto aqui. Eu já ponho o marcador aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Pronto. E agora, no próximo ponto, vou fazer, ó, no próximo ponto, nós vamos fazer 4 pontos baixos, ó, no mesmo ponto. 1, 2, 3 e 4, mesmo ponto. Agora, vamos dar a sequência de 2 pontos baixos separados, ó. 1 e 2. Certo? E agora, eu vou fazer mais 4 pontos juntos nesse ponto aqui, ó. 4 pontos baixos, tudo junto, ó. 1, 2, 3 e 4. Terminando, opa, 4. Terminando com um ponto baixo, ó.
certo? Ó, aqui onde que eu coloquei marcador é o início dessa carreira aqui, que é a segunda carreira. Nós vamos agora fazer a terceira carreira. Eu venho aqui, eu puxo para fechar esse furinho aqui. Agora, nós vamos iniciar a terceira carreira. Essa segunda carreira, nós terminamos com 12 pontos baixos. Agora, para iniciar a terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó. Eu já venho com o marcador aqui. Um ponto e o segundo ponto, 2 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 3 aumentos. Então, vamos fazer um aumento aqui, o primeiro aumento no próximo ponto, que são 2 pontos baixos. Fiz um aumento. Segundo aumento, que são 2 pontos baixos. Segundo aumento, ó, no mesmo ponto, faço 2 pontos baixos. E o terceiro aumento, que eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, totalizando 3 aumentos, certo? E agora, no próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos separados, ó. 1, 2 e 3. Novamente, nós vamos fazer 3 aumentos aqui, ó. Fazer o primeiro aumento, que são 2 pontos baixos. Segundo aumento, mais 2 pontos baixos. E o terceiro aumento no próximo ponto aqui, 2 pontos baixos. Terminando com um ponto aqui, tá? Um ponto baixo. Pronto, totalizando 18 pontos, certo? Agora, nós vamos iniciar a quarta carreira. Ó, vamos iniciar com 2 pontos baixos, ó. Primeiro ponto baixo. Já venho novamente com o marcador. Fiz o primeiro ponto, vou fazer o segundo ponto. E agora, nós vamos fazer um aumento. No próximo ponto, ó. No mesmo ponto, vou fazer outro ponto baixo, certo? Então, nessa quarta carreira, iniciei com 2 pontos baixos e um aumento. E eu vou fazer essa sequência até o final dessa carreira, que é a quarta carreira, tá? Então, vou lá, vamos fazer de novo. 2 pontos baixos e um aumento. Certo? Vou fazer essa sequência até o final da carreira. Cheguei aqui no final da quarta carreira, faltando um ponto para fazer com vocês. E esse ponto seria o aumento aqui, ó. Vou fazer um aumento. E nessa carreira, a quarta carreira, finalizamos com 24 pontos. Agora, eu vou fazer a quinta carreira, vou tirar esse marcador. A quinta carreira, nós vamos iniciar com 3 pontos baixos, ó. Vou pôr o meu marcador aqui. Fiz 1, 2 e 3. Fizemos 3 pontos baixos e eu vou fazer um aumento aqui no próximo ponto. 1 e 3. Eu vou fazer essa sequência de 3 pontos baixos, um aumento, até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Finalizei minha quinta carreira, né, totalizando 30 pontos. E a sexta e a última carreira, nós vamos fazer pontos sobre cada ponto de base, que são 30 pontos, certo? Então, vou iniciar aqui a sexta carreira com ponto baixo. Eu já venho, eu ponho também meu marcador aqui, certo? Então, vou dar essa sequência até o final da carreira, com 30 pontos sem aumento, sem diminuições. Terminei essa carreira com 30 pontos baixos, vou tirar o marcador e eu vou cortar o fio mais ou menos uns 15 centímetros para depois a gente poder costurar o focinho, tá? Ó, terminei aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. A gente puxa todo o fio. Pronto.
Terminamos. Então, olha, ficou desse jeito o nosso focinho. E agora eu vou pegar o fio preto e eu vou fazer o narizinho dele. Eu vou marcar aqui o nariz, tá? Deixa eu pegar o fio preto. Peguei o fio preto, Cleia, né? Eu dobrei ele no meio, deixando essa alcinha aqui, ó, tá? Ó, fiz desse jeito. Juntei as duas pontas e deixei a alça aqui. Então, vai ser tudo no olhômetro, tá? Então, eu vou, olha, aqui foi quando nós iniciamos a carreira aqui, ó. Então, vou nessa, na segunda carreira. Eu vou introduzir a agulha de baixo pra cima aqui, ó, tá? Então, eu tô na primeira carreira, ó. Bem no cantinho. E eu vou deixar essa alça aqui atrás. Aí, eu venho aqui, ó, primeira, segunda, na terceira carreira. Eu vou introduzir minha agulha, já introduzo a minha agulha na alça. Pra gente não tá precisando fazer nó, tá? Não repuxem muito. Eu achei que ficou bom assim, ó. Te dar uma ajeitadinha aqui. E a gente vem pro outro lado, mais ou menos, né? A gente calcula mais ou menos aqui, ó. Na mesma carreira, tá? Ó. Eu tô pondo a agulha de baixo pra cima também. Na mesma carreira. E eu acho que vai ficar bom aqui, ó. Se não ficar bom, vocês desmancham. Ó, eu acho que ficou ótimo desse jeito, ó. O narizinho dele, tá? Então, a gente vem aqui novamente. Deixa eu dar uma repuxadinha aqui. Outra aqui. E a gente vai ajustando. E a gente dá um nozinho aqui atrás, ó. Sem repuxar muito, né? Ó. E a gente corta o fio. Pronto. Bem facinho, né? Pronto. Ó, ficou desse jeito. E esse fio que nós deixamos, nós vamos costurar. A gente vai por enchimento e nós vamos fazer o focinho dele depois. Ó, certo? E agora nós vamos fazer o rabinho. O rabinho nós vamos iniciar com a cor castanha, né? Quer dizer, iniciar não, nós vamos fazer com a cor castanha, também iniciando com anel mágico, com 6 pontos baixos, ó. Então, vamos lá. Fiz meu anel mágico, vou fazer a correntinha. Agora, eu vou fazer primeiro ponto baixo. Vamos fazer 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar. E a próxima carreira, nós vamos iniciar com um ponto baixo. Deixa eu pôr aqui. Um ponto baixo. Aí, vocês põem o marcador aqui. Se quiser usar, também vocês podem usar o fiozinho. Vamos fazer um ponto baixo. E agora, o próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. O próximo ponto é esse. Eu fiz um ponto baixo aqui, ó. E o próximo ponto é esse, que é o aumento. 1 e 2. Agora, o próximo ponto, um ponto baixo. O próximo ponto, um aumento. Um ponto baixo. E vamos finalizar com um aumento. Dando no total de 9 pontos baixos, ó. Terminei com 9 pontos baixos. Opa, consegui. E eu vou tirar esse marcador. E eu vou puxar o nosso fio do anel, ó, pra fechar bem aqui, ó. Certo, ó. O rabinho nós vamos fazer até 32ª carreira, tá? Sem aumento e sem diminuições, apenas 9 pontos baixos, tá? E não vamos precisar também trocar de cor, tá certo? Então, cada carreira que vocês forem fazendo, vocês vão colocando um pouco de enchimento, porque como são 32 carreiras,
ele vai ficar bem compridinho, né? Então, vocês vão fazendo as carreiras, vocês vão colocando o enchimento, tá certo? E eu volto com vocês assim que eu fizer até a 32ª carreira. Então, cada carreira são 9 pontos baixos, tá certo? Então, até daqui a pouco. Terminei aqui de fazer o rabinho do macaquinho, olha como que ficou. Fizemos 32 carreiras e aqui, olha, tá vendo? Aqui foi meu último ponto. Ó, eu nem terminei. Então, o que que eu faço? Eu já puxo esse fio aqui. Ah, não, desculpa. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, antes de puxar todo o fio. Eu esqueço. Então, ó, tá vendo? Cada vez que vocês vão fazendo as carreiras, vocês vão colocando o enchimento. Deixa eu fazer o ponto baixíssimo. Eu já puxo todo o fio. Pronto. Fiz o ponto baixíssimo. E esse eu deixei uma sobra de fio pra gente costurar no macaco, tá? No corpinho dele. Então, tá. Então, agora nós vamos... O que que nós vamos fazer? Agora nós vamos costurar todinha a parte do macaco. Olha como que eu fiz aqui. Aqui, eu vou começar pelo focinho. Vocês podem começar por onde vocês quiserem. Eu coloquei o focinho, mas eu coloquei pouco enchimento. Conforme a gente for costurando, a gente põe mais enchimento, tá? Então, eu pego um fio qualquer, como referência. Olha como que eu faço. Aqui não tá o início que nós fizemos o anel mágico, então ele é o meio. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com o fio, eu ponho o fio aqui no meio, ó, e eu ponho o focinho bem no meio, ó, tá vendo? Aqui é o meio do focinho, certo? Então, eu ponho o fio aqui, é que o alfinete tá me atrapalhando aqui, mas aqui, ó, eu pego ele como referência, ó. Eu ponho ele no meio, deixa eu ajustar aqui. É que eu vou tirar até esse alfinete para mostrar para vocês. Eu dou uma puxada nesse fio aqui, para dizer aonde que é o meio do focinho, para mim poder costurar, ó. Estão vendo? Então, aqui, ó, aqui é o meio do focinho. Então, eu coloquei. Nós temos essa última carreira aqui do olho, eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Nessa carreira aqui do olhinho. Então, vocês coloquem bastante alfinete, ó. Vocês viram que eu coloquei bastante alfinete em volta, pra não soltar. E eu vou pegar essa agulha aqui como referência, ó, tá vendo? Ele sobrou um pouquinho desse lado, tá vendo? Em relação aos olhinhos dele aqui. Tá? Desse lado também vai ter que sobrar um pouco, ó. Tá vendo? E sobrou, ó, ele seguiu aqui sobrando um ponto aqui também, tá? Isso é pra deixar o nosso bichinho tudo bem perfeito. Assim, vocês vão estar agradando o cliente, né? E ele também vai gostar, né? Porque assim, ele vai ver seu trabalho. Quanto mais perfeito, melhor, certo? E a gente vem com a agulha, ó. A gente vai colocando, introduzindo mais o enchimento, tá? Deixa eu pegar a agulha aqui de tapeceiro pra gente começar a costurar. Peguei a minha agulha, então vou iniciar a costura. Então, eu virei pra baixo esse final aqui, lembra que nós fizemos o focinho? Então, eu deixei essa parte pra baixo e o risquinho virado pra cima aqui, ó, tá? Ó o olhinho, tá? Então, nós vamos costurar. A gente sempre pega o ponto no corpinho pra que não apareça muito o fio que você for costurar, né? Então, olha, a gente sempre vê bem embaixo, ó, tá vendo? Eu tirei o alfinete, tá vendo? O fio tá bem aqui embaixo, certo? Então, a gente não pode pegar o fio muito fora, senão vai aparecer a nossa costura, ó. Eu sempre digo, tem que ser bem embaixo do focinho, nesse caso aqui, ó, tá vendo? Eu deixo bem embaixo a costura. Se você colocar a agulha pra cá, então você vai acabar vendo a linha, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente vem rente, ou você costura de cima pra baixo, de baixo pra cima, tanto faz, sempre no mesmo sentido, tá? Ó, eu já vou pegar o fio que tá bem embaixo do focinho. E conforme a gente for costurando, a gente vai preenchendo um pouco o focinho, ó. Eu venho com a agulha, eu jogo um pouco o focinho, o enchimento lá pra dentro. Deixa eu fazer mais esse aqui, pra vocês verem como é que tá ficando. Ó, tá vendo a costura? A gente não nota que tá sendo costurado. Por quê? Porque eu tô costurando bem logo abaixo
do focinho, ó. Pegando o fio logo embaixo do focinho. Contornando bem embaixo, ó. Tá vendo? A gente pega bem embaixo. Então, vou fazer dessa maneira aqui, tá? Assim que terminar, ó. Aí, vocês vão enchendo, vocês vão costurando, vão enchendo um pouquinho mais de enchimento. Não põe muito, não, tá? Eu já volto com vocês. Cheguei aqui, tô quase terminando, tá? E eu vou ensinar vocês a colocar um pouquinho mais de enchimento, ó. Faltou só um pouquinho aqui pra mim terminar e costurar. Então, eu venho com o enchimento aqui, eu pego uma agulha não, uma tesoura, ó. Eu vou introduzindo o enchimento aqui devagarzinho, ó. Ó, tá vendo? E ele vai... E a gente vai vendo como é que vai ficando o enchimento. Eu acho que assim tá bom já. Se vocês quiserem colocar mais, vocês podem colocar. E a gente pega a tesoura e vai ajeitando também o enchimento aqui dentro, né? Pra não ficar cheio só de um lado, ó. Tá vendo? Então, eu vou terminar aqui com vocês. Ó, tô quase terminando já, ó. Aí, eu volto com vocês assim que terminar aqui, tá? Eu só queria mostrar pra vocês como é que... Ah, e não repuxem muito, ó, tá vendo? Eu não repuxei muito ele, não. Se vocês repuxarem muito, ele fica muito enrugado. Também não pode deixar ele muito solto, não, tá? Ó. Dá pra vocês verem, ó. Tá? Então, tá ficando desse jeito. Eu já volto com vocês. Terminei a costura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho em qualquer ponta aqui, apenas pra gente garantir, tá? Aí, a gente vai jogar o fio lá pra dentro. Pronto, fiz um nó. O que eu faço? Eu jogo a agulha, eu saio aqui atrás, ó, em qualquer canto aqui, ó. Você pode jogar em qualquer lugar, tá? Aí, o fio fica lá dentro, ele não solta. Aí, eu venho com a tesoura e corto isso aqui, ó. Pronto. Ó, tá vendo? O fio fica lá dentro e a gente acabou costurando. Ó, nem aparece, tá vendo? Fica o máximo possível a costura bem, assim, sem aparecer aqueles fios, né, de costura, tá certo? Então, agora nós vamos colocar o pezinho e a orelha. Eu vou alfinetar, eu já volto com vocês. Então, pessoal, em vez de pegar o braço, eu peguei a orelhinha. Nós vamos colocar a orelhinha dele, ó. Já tá tomando forma, né? Eu resolvi colocar a orelha. Aí, você fica a critério de vocês. Então, eu vou pegar aquele fio de referência. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? No meio do início do anel mágico. Olha o que eu fiz. Eu coloquei o fio no meio, tá vendo? Olha como que eu coloquei, ó. Coloquei o fio aqui no meio, ó, onde ele bateu, tá vendo? Bateu certinho onde eu coloquei os alfinetes da orelhinha. Então, eu iniciei com, ó, tá vendo? Eu peguei bem no meio, certo? No meio da cabecinha dele aqui. Então, eu coloquei. Então, a gente conta. Vou iniciar aqui, ó. Nós vamos contar aqui. Deixa eu pegar uma agulha pra mostrar pra vocês. Então, eu comecei, ó, aqui que é o início, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Na sexta carreira, ó, eu coloquei o alfinete aqui, ó, tá vendo? Ó, onde eu coloquei o alfinete, tá? E o fio, e aqui na parte de baixo também, eu coloquei o alfinete, que foi aqui a sexta carreira. Então, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, na 17ª carreira, eu coloquei o alfinete, fazendo com que ela curve, né? Com que a orelhinha fica meio curvadinha aqui, ó, tá? Então, na sexta e na 17ª carreira, eu coloquei alfinete, ó. E eu coloquei outra aqui atrás pra segurar, tá? Então, a gente pegou o fio, né? A referência aqui, ó, aqui, ó. Então, bateu certinho, ó. Tá aqui, a gente mede pra orelhinha ficar bem certinho, tá bom? Então, já passei o fio na agulha e nós vamos começar a iniciar a costurar. Então, a costura, vocês podem reparar que aqui, ó, tem só esse fio aqui. Nós vamos pegar apenas esse fio aqui, pra costurar desse lado. E do lado de dentro, nós vamos pegar esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Desses aqui, ó. Ó, a gente pega apenas um fio só. Dá pra vocês verem, ó. A gente vai pegar só um fio. Do lado de dentro, nós vamos pegar esse. E do lado de fora,
que nós vamos costurar aqui, nós vamos pegar esse fio aqui, ó. Tá? Acho que dá pra vocês verem, né? Então, vamos lá. É que esse alfinete acaba atrapalhando. Deixa eu pôr ele aqui. Então, vamos iniciar aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui desse lado. Tá vendo? Vou pegar esse fio aqui. Sempre no mesmo sentido, ó. Segurando a orelhinha. E pegando o fio da cabecinha agora. Tá? Ui, acabei pegando enchimento. Tenta não pegar o enchimento, senão os fios dos enchimentos ficam tudo pra fora. E também não repuxe muito, ó. E a gente vai fazendo essa costura contornando a orelha, tá? Ó, sem segredo, né? Ó como que tá ficando. Então, vou contornar aqui, vou vir por aqui e depois aqui por dentro, certo? Então, já volto com vocês. Terminei de costurar, olha como que ficou uma gracinha. Tá vendo? Não dá nem pra gente ver a costura, certo? Ó. Olha como fica bonitinho. E na hora que eu fiz o nozinho aqui, eu passei a agulha e deixei esse fio aqui atrás, ó. Depois eu mostro pra vocês pra que eu deixei esse fio aqui atrás. E agora nós vamos fazer a outra orelhinha. Nós vamos pegar aquele fio de referência, ó. E nós vamos medir do mesmo jeito, ó. Eu vou pôr aqui o fio, aqui, e eu vou marcar a outra orelha onde que eu vou costurar, certo? Então, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira. Então, é aqui que eu vou pôr a orelhinha dele. Deixa eu vir aqui com o alfinete. Ó, sexta carreira é aqui. E a gente faz tudo pra ficar bem certinho, ó. Deixa eu ver, fica com o fio de novo. A gente sempre tem que estar toda hora medindo, tá? Agora, nessas horas, tem que ter mais paciência ainda. A hora da costura. Eu acho que tá certinho aqui, ó, sexto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei um fio, uma carreira a menos aqui. Deixa eu ver. Acho que agora ficou bom, tá? Aí, eu vou medindo aqui, vocês vão fazendo aí. E eu vou costurar essa orelhinha aqui. Assim que eu alfinetar e costurar, eu volto com vocês. Pra gente fazer outra parte do macaquinho. Olha que gracinha que tá ficando. Eu já costurei os dois lados da orelhinha, ó, como que ficou aqui atrás, ó. E lembra aquele fio que eu falei pra vocês que eu deixei aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu já dei o nó nessa orelhinha, vou introduzir a agulha no mesmo ponto onde eu fiz o nó, ó. E vou colocar ele bem no meio dos enchimentos. Eu vou sair no mesmo ponto que esse fio aqui. Quer ver, ó? É que a minha agulha tá curta. Deixa eu ver se consigo introduzir, ó. Sair no mesmo ponto onde que tá esse fio aqui, ó. Eu vou fazer isso. Sair aqui, eu vou dar um nó. Olha só. E eu nem repuxo muito, não, tá? E eu vou pegar a agulha, vou introduzir de novo no mesmo furo. E vai sair em qualquer canto aqui, ó. Aí você introduz a agulha em qualquer lugar, você puxa e eu corto esse fio. E esse outro fio também. Por que que eu faço isso? Porque como a criançada gosta muito de, às vezes puxa pela orelha, pelo braço, então isso eu garanto, faço garantir, né, pra deixar bem amarradinho as peças do macaquinho, fica bem amarradinho, né? Fica, ó. E eu peguei e introduzi de novo no mesmo furo aqui, né, ó. E eu vou puxar aqui, ó. Pronto. Então, ó. Apenas isso, só pra a gente ficar mais tranquilo, ó. Nem aparece, né? Uma dica bacana essa. Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar os bracinhos e depois eu coloco as perninhas. O bracinho, eu já costurei ele, ó. Ó, já fechei ele. Eu coloquei a agulha, fiz pra lá e pra cá, tá? Costurei ele pra lá e pra cá. Então, ficou desse jeito. Eu venho aqui com aquele fio de referência também. Deixa eu pegar o fio aqui.
Cadê meu fio de referência? Tá aqui. Ó, eu vou marcar, tá vendo? Eu vou marcar onde eu vou colocar o bracinho. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou iniciar com o bracinho aqui, ó. Eu jogo ele aqui um pouco em diagonal. Deixa eu marcar por aqui o alfinete pra vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu... Só isso. Ó, vai ficar desse jeito assim. Tá vendo? Ó, tá vendo o fio da referência, ó? Ele tá seguindo aqui a orelhinha dele, ó. Eu joguei ele aqui. Iniciei aqui, ó. Tá vendo o ponto aqui? E eu dei uma... Deixei ele meio em diagonal pra deixar o bracinho desse jeito aqui. Ou se você quiser, deixar ele mais pra cima. Aí fica a critério de você, tá? Mas é só uma referência só. Ele vai ficar bem debaixo da orelhinha, tá? O bracinho. E eu vou costurar aqui, desse lado, ó. Deixa eu pôr a agulha aqui. Espera só um instantinho. Então, vou costurar aqui, ó. Vou iniciar aqui, aqui atrás. E eu vou contornando também, ó. É que o alfinete tá pegando no meu dedo aqui, tá me picando aqui. Ó, vou fazer isso aqui também, do mesmo jeito que eu fiz a orelha. Vou pegar o fio de cima. E eu vou costurando ele. Tá? Ó. Aí, introduzo aqui, nesse fio aqui. Opa. E eu vou contornando até a parte de baixo. Virando, depois a gente contorna embaixo, tá? Embaixo do bracinho dele, tá? Assim que terminar, eu volto com vocês. E deu um nozinho aqui. Ah, não, não foi, não. Então, eu já volto com vocês. Pronto, coloquei os dois bracinhos. Olha que gracinha que ficou. Olha como que tá ficando uma gracinha. E eu dei uma reforçada, tá, pessoal? Eu dei quase costurei 2 vezes aqui, porque as crianças gostam de pegar pelo bracinho do bichinho, né? Então, eu reforcei um pouquinho, tá? Isso é, se vocês quiserem reforçar, acho que vale a pena. Ó, eu vou fazer isso de novo. Eu venho com a minha agulha de tapeceiro e eu vou jogar os 2 fios lá pra trás. Pus os 2 fios na agulha. E eu vou introduzir aqui no mesmo furinho que eu coloquei. Ó, no mesmo furinho. Aí, eu jogo aqui pra trás. Pronto. Ó, tá vendo? Eu dei um nozinho, né? E eu dou uma puxadinha aqui, ó. Pronto. Ó. Certo? Ó como que ficou. Então, agora nós vamos colocar as perninhas dele. E nós vamos pegar também o fio de referência, tá? Peraí que eu já volto com vocês. Então, agora nós vamos costurar as perninhas. Olha como que eu fiz. Lembra que eu peguei a referência da orelhinha daqui, ó, desse aqui tá no bracinho? E eu vou pegar a mesma coisa, ó, vou pegar essa referência desse cantinho aqui do braço e eu vou descer, ó, tá vendo? Aqui foi meu último ponto que nós fizemos, nós fechamos aqui o corpinho, certo? Ó, e eu venho aqui até aqui, ó. Olha só como que eu tô fazendo, daqui a aqui, ó. Olha a perninha como é que fica. Dá pra vocês verem, ó. Certo? E eu contei 3 carreiras, ó. Deixa eu pegar uma agulha aqui, ó. Primeira, aqui é a primeira carreira, ó. Primeira, segunda e a terceira carreira. Vou costurar, começar a costurar na terceira carreira aqui. Deixa eu pegar a agulha aqui. Então, coloquei o alfinete, então eu vou começar a costurar aqui, ó. Na terceira, não, primeira, segunda, terceira, na 4ª carreira, vamos dizer, tá? Vou começar a costurar ele na 4ª carreira, ó, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, eu tô pegando ele na 4ª carreira. E o fio de referência aqui. Aí, vocês fazem isso com a outra perninha, então, eu vou costurar, contornar ele aqui do lado. Ó, vou contornar ele. Vou costurar contornando ele. Contornando a perninha, quer dizer. Não ele, ela, a perninha. Opa, desculpa. Ó, vou fazendo isso. E depois a gente faz do outro lado também, tá? Aí, vocês medem direitinho, costuram a outra perninha, pra não deixar o vídeo longo. Aí, eu vou segurando aqui, ó, tá vendo?
Como eu tenho essa agulha grande aqui, me ajuda bastante, tá? Se vocês tiverem, pode colocar também, que ele ajuda a segurar muito bem, tá? E eu volto com vocês com a outra perninha também costuradinha. Olha, pessoal, como que tá ficando bonitinho o nosso macaquinho. Olha que gracinha que ficou, ó. Costurei as duas perninhas, ó, tá? Do jeito que eu falei pra vocês. E agora nós vamos costurar o rabinho. O rabinho, na verdade, ele serve como apoio, né, para o macaquinho sentar. Porque quando ele tá assim, é que agora não dá pra ver, do jeito que eu tô filmando com você. Quando ele tá assim, ó, ele não fica sentado, ó, até que ficou sentado. Então, a gente vem aqui com o rabinho, na verdade, o rabinho serve como apoio para deixar ele sentadinho, tá, ó. Se eu pôr o rabinho aqui desse jeito, ele vai ficar sentadinho, tá? Então, nós vamos medir mais ou menos o rabinho aqui e sem aquele fio de referência, tá? Eu coloquei pra gente conseguir deixar o macaquinho sentado. Aí, vocês meçam direitinho e põem o rabinho, vê se ele consegue ficar sentado. Porque é através do rabinho que ele vai sentar. Deixa eu ver se assim ficou bom. Ixi. Ó. Eu acho que ele vai ficar sentadinho agora, ó. Tá vendo? Então, vocês medem aí, só que vocês centralizam bem no meio do corpinho, tá? Ó, vai ficar mais ou menos isso aqui. Aqui, como, ó, vai ficar assim, ó, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, como referência vai ser 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira eu vou começar a costurar, ó. Tá bom? Na quinta carreira aqui, ó. Ele tá bem no meio, o rabinho. Tem que deixar ele bem no meio, tá? Aí vocês costuram aí e eu vou terminar aqui, tá certo? Aí eu volto com vocês assim que eu terminar. Pronto, aqui tá o nosso bonequinho terminado, com todo costuradinho, bem feitinho. Olha aqui, reforcei. Eu costurei 2 vezes em volta do rabinho, porque aqui eu sei que a criançada vai começar a puxar pelo rabinho, tá? Então, eu dei uma reforçada. Como eu falei pra você, o rabinho serve como apoio pro bichinho ficar sentadinho, certo? Então, é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no meu canal, tá? Ativa o sininho para vocês receberem novas notificações. Então, eu vou gostar muito de sugestões e comentários logo abaixo também da descrição. Vou deixar todos os links de todos os bonequinhos da coleção Safari Baby também depois da descrição, tá? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima!